Nessa aula, a gente vai completar essa tabela para que no final a gente possa construir a função de y igual 1 mais 2 seno de 4x. Eu vou iniciar colocando esse 4x aqui como referência e ele vai ser distribuído na circunferência completa, de 0 a 360, que está aqui distribuído nos ângulos retos em forma de radianos. 0, 90, 180, 270, 360, tá? Esses valores desses senos aqui, desses ângulos, a gente tem conhecimento já numa tabela que eu disponibilizei já, inclusive, para vocês, tá? Numa outra aula, para alguns alunos meus, eu já pedi até, inclusive, para imprimir aquela tabela. Então, o seno de zero, tá? Seno de zero, esquece o valor de x, de 4x. Seno de zero é zero. Seno de π sobre 2, que é o 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E seno de 2π, 0. Como eu já disse, disponível na tabela trigonométrica fornecida para vocês, ok? Tá. Agora, para descobrir o valor de x, o que eu vou fazer? Se aqui é 4x, aqui o valor de x, para eu chegar no resultado deles, eu tenho que dividir todos esses valores aqui por 4. Então, 0 dividido por 4, 0. π sobre 2 dividido por 4, π sobre 8. π dividido por 4, sim, antes de eu prosseguir, π sobre 8, ele vai corresponder ao ângulo de 22 e 30, eu já explico para vocês como que eu chego nesse ângulo aqui, tá? Agora, π dividido por 4, π sobre 4. Depois, 3π sobre 2 dividido por 4, 3π sobre 8, que vai ser o ângulo de 67 e 30. E, finalmente, 2π dividido por 4, π sobre 2. Por quê? Porque vai ser 2π sobre 4, na hora que eu faço a simplificação, eu chego no π sobre 2. Muito bem. Por que isso aqui é 22 e 30? Olha aqui é 0, π sobre 4 é 45 graus. Entre o 0 e o 45 graus, a metade é 22 e 30, tá? Depois, entre o 45 e o 90 graus, eu vou somar aos 45 mais 22 e 30, que vai dar 67 graus e 30 minutos, tá? Agora aqui eu vou colocar os valores de seno de x. Alguns já estão lá na nossa tabela que é conhecido. O de 0, de 45 e de 90 são conhecidos. Então é só pegar lá na tabela. Os outros eu posso fazer o uso de uma calculadora para calcular o seno de 22 e 30 e o seno de 67 e 30. De qualquer forma, eu já vou colocar os valores aqui. Esse aqui está lá na tabela, o seno de 0. O de 22 e 30 a gente calcula ou consulta numa tabela trigonométrica que também a internet disponibiliza para a gente, o de ângulo de 22 e 30. O de 45, raiz de 2 sobre 2. O de 67 e 30, que é o 3π sobre 8, dá mais ou menos, tá? Ele é aproximadamente 0,96. E depois o de π sobre 2, que é o ângulo de 90, que a gente sabe que o valor de seno é 1. Agora, para preencher essa tabela aqui, essa coluna aqui da tabela, eu vou multiplicar 2 vezes o seno de 4x. O seno de 4x é essa coluna aqui. Então, vamos fazer ali, ó. Na primeira linha, 0 vezes 2, 0. Tá? 1 vezes 2, 2. Depois, 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 0 vezes 2, 0. Tá? E vamos preencher a última coluna. Como que eu preencho a última coluna? Eu quero 1 mais 2 seno de 4x. 2 seno de 4x é isso aqui. Então, eu vou fazer 1, somando 1 em todos os valores dessa tabela aqui. Então, aqui, ó, 0 mais 1, 1. 2 mais 1, 3. 0 mais 1, 1. Menos 2 mais 1, menos 1.
E 0 mais 1, 1. E aí eu completei a tabela. A partir desses valores, eu vou fazer a construção da minha função de seno de 1 mais 2 seno de 4x. Então, para efeito de construção da nossa função, a gente vai precisar dessas duas colunas, a coluna do x e a coluna dos valores de y que eu calculei aqui. Então, eu vou no plano cartesiano fazer a distribuição desses valores aqui, tá? Então, a gente vai lá começar a construir o nosso plano cartesiano. Bom, então aqui eu destaquei a coluna do x e a coluna do y, que vai servir para a construção da função y igual a 1 mais 2 seno de 4x, tá? Então, eu preciso desses valores. Aí, aqui eu tenho o plano cartesiano, né? Com as origens 0 e 0, tanto para x como para y. E agora eu vou fazer a distribuição. Quantas linhas eu preciso para a construção das linhas de y, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Uma já tá aqui, ó. Então, vamos fazer as outras. Tem que ser retas paralelas ao eixo de y com a mesma distância. Aí, os 4 espaços ali. E agora eu vou distribuir os valores, tá? Y sobre 8 e todos esses valores aqui da coluna para os valores de x ali. Feita a distribuição, eu fechei o período aqui. Agora eu vou fazer a distribuição dos valores de y que também estão nessa tabela aqui. Quais são os valores que eu tenho ali? Eu tenho o valor 3, que é o meu máximo. Eu tenho o valor 1, que está aqui. E tenho o meu valor mínimo, que é menos 1. Então, todos os valores que eu preciso estão aqui, tá? Aonde vai acontecer a construção da função de seno? Olha aqui. Eu tenho uma linha central aqui, que é o meu ponto de partida, tá? E tenho os meus valores aqui, que seriam as minhas amplitudes, tá? Mas vamos seguir como a tabela me fornece, tá? Ó, no 0x, ela é 1 em y, então ela é aqui, ó. Eu vou dar um peso nisso aqui para poder aparecer para todo mundo. Aqui, ó, 0 com 1. Depois, π sobre 8 com 3. Π sobre 8 com 3. Aqui. No cruzamento ali. Depois, π sobre 4 com 1. Aqui. Tá? Depois, 3π sobre 8 com menos 1. Aqui. E, finalmente, π sobre 2 e 1. Aqui. Então, aí depois que eu lancei todos os pontos, eu traço a minha função de seno, que começa aqui no centro, sobe até o máximo, passa pelo centro, desce até o máximo também, abaixo da linha central, e volta ali para o centro, e com isso eu tenho a construção da função de seno dentro do período de π sobre 2, que são os 90 graus, com amplitude 2, tá? Onde a minha linha central é 1, o meu máximo é 3 e o meu mínimo é menos 1. E fiz de acordo com a tabela que a gente acabou de construir. Ok? Então, é só. Um abraço e até uma próxima aula.